Vivemos em uma geração que anseia por respostas, mas procura no lugar errado. Milhões se ajoelham diante da ansiedade, consultam o medo antes de tomar decisões e olham para o relógio como se o tempo tivesse poder sobre o que Deus ainda não revelou. A alma quer segurança, mas se alimenta de urgência. Quer direção, mas não suporta silêncio. O mundo oferece atalhos, promete paz através do controle, alívio através do barulho, sentido através do desempenho. Mas o Salmo 62 declara outra coisa. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Enquanto o mundo grita, corra, Deus sussurra, espere. Enquanto o sistema diz, vença com força, o Senhor diz, confie em silêncio. Talvez a resposta que você tanto busca não esteja atrasada, esteja oculta no silêncio. Talvez o céu não esteja em silêncio porque te esqueceu, mas porque quer te ensinar algo que o barulho jamais poderia revelar. Que a verdadeira fé não exige prova, não negocia prazos e não se baseia em circunstâncias. E aqui está o choque. Se você não sabe esperar em silêncio, ainda não aprendeu a crer de verdade. Neste vídeo, vamos mergulhar no Salmo 62, com olhos abertos e espírito rendido. Vamos descobrir a diferença entre fé ansiosa e fé silenciosa. Vamos entender por que Deus esconde certas respostas, não para nos frustrar, mas para nos transformar. Você vai perceber que o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia, e que o silêncio da alma é mais forte do que qualquer grito. Então, se você está cansado de correr, se o barulho do mundo tem te deixado mais confuso do que inspirado, e se você sente que Deus tem te ensinado pelo silêncio, este vídeo é para você. Abra o coração, pegue sua Bíblia e venha descobrir a resposta que está escondida no Salmo 62. Ela está mais perto do que você imagina, mas só pode ser ouvida por quem se cala. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. E para quem gosta de aprofundar ainda mais sua experiência diária com Deus, apresentamos O Caminho da Santidade, um guia de 21 dias para um cristianismo sem cortes com Charles Spurgeon. Este não é apenas um livro, mas uma jornada transformadora para quem anseia por uma fé autêntica e profunda. Preparado para viver um cristianismo que realmente honra a Deus e transforma vidas? Link na descrição e no comentário fixado. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Salmo 62, 1. Silêncio. Essa palavra que para o mundo moderno soa como ausência, desconforto e perda de tempo. Mas na escola de Deus, o silêncio é a linguagem dos céus. É na quietude que o Pai mais fala. E é exatamente nesse ponto que a maioria tropeça. Vivemos rodeados por vozes, notificações, opiniões e pressões. Quando o céu se cala, muitos assumem que foram abandonados, outros que algo está errado. Poucos, muito poucos, compreendem que o silêncio de Deus é uma convocação para o aprofundamento da fé. Charles Spurgeon disse: a fé que pode ser provada é a fé que pode ser confiada. Mas como Deus prova a fé? Muitas vezes, não com tempestades, mas com o silêncio. Ele retira o barulho para que vejamos o que ainda grita dentro de nós. Ele retira as respostas para revelar nossas reações. Ele retira o visível para que sejamos guiados pelo invisível. É nesse ponto que o Salmo 62 se torna uma espada no meio do peito. Davi não está pedindo socorro. Ele está ordenando à sua alma: espera, em silêncio. Isso não é um pedido desesperado. É um decreto de alguém que já conheceu o que é confiar em meio ao escuro. Ele não diz que a salvação virá do exército, da estratégia ou da força, mas de Deus e apenas dele. O silêncio é um campo de treinamento. É nele que a alma aprende a se calar diante da soberania. É nele que a fé deixa de ser apenas crença e se torna confiança ativa.
obediência sem explicação, espera sem exigência, amor sem garantias. Talvez você esteja aí, orando, pedindo, clamando, e o céu permaneça fechado. Você começa a duvidar. Será que Deus me ouviu? Será que Ele se importa? Mas o problema não está em Deus não responder. Está em nós não sabermos esperar. Estamos tão viciados em controle que achamos que fé é apertar um botão espiritual e receber uma resposta em minutos. Mas Deus não se submete à nossa pressa. Ele forma guerreiros no silêncio. Observe, os grandes homens e mulheres de Deus foram treinados assim. Moisés no deserto, José na prisão, Paulo no cárcere, João no exílio. Nenhum deles recebeu revelação no meio do ruído. O silêncio foi o lugar onde o caráter foi moldado, onde a dependência foi forjada, onde o orgulho foi quebrado. O silêncio não é a ausência de Deus. É a presença dele de uma forma que só os maduros reconhecem. E então a pergunta se volta para você. Quando Deus se cala, você desiste? Ou você se cala com ele? Aprender a esperar silenciosamente em Deus é reconhecer que ele não está atrasado. Ele está ensinando. E enquanto ensina, ele observa. Quem ainda me ama quando não entrego respostas? Quem ainda me honra quando não dou sinais? Quem me adora mesmo sem sentir? A alma que espera em silêncio descobre uma força que não depende de motivação. Uma paz que não depende de circunstâncias. Uma convicção que o inferno não consegue abalar. É a alma que foi além da fé emocional e entrou na fé fundamentada. Se você deseja respostas, talvez precise primeiro aprender a calar, porque é no silêncio que Deus testa quem realmente quer ouvir e quem só queria controlar. Vivemos na era do barulho. O silêncio virou escândalo, e por isso, nossa geração confunde movimento com direção, urgência com importância e barulho com unção. Muitos buscam Deus, mas o fazem da mesma forma que consultam redes sociais, com ansiedade, impaciência e a expectativa de respostas imediatas. Mas Deus não é um algoritmo. Ele é rei. E reis não respondem à pressa, respondem à reverência. Spurgeon escreveu certa vez: a pressa é a inimiga da oração sincera. E talvez por isso tantas orações hoje parecem vazias. Elas não nascem da alma rendida, mas do desespero de um coração viciado em velocidade. As pessoas não querem respostas, querem alívio, não querem ouvir Deus, querem confirmar o que já decidiram. O Salmo 62 confronta esse espírito moderno de agitação interior. Davi diz: somente em Deus espera silenciosa a minha alma. Mas veja, ele não apenas espera, ele espera somente em Deus. Isso é uma renúncia, uma entrega total. Um corte com todas as alternativas, todos os atalhos, todas as distrações. É como se Davi dissesse: mesmo que tudo mais fale, mesmo que o tempo passe, mesmo que o mundo me grite conselhos, a minha alma se calará até que ele fale. Mas quantos de nós conseguem isso hoje? Quantos não desistem após uma semana de oração? Quantos não trocam o altar pelo feed, a intercessão pela opinião alheia, a espera pela ansiedade de resolver tudo com as próprias mãos? A ilusão do barulho é essa. Ele te faz sentir que está fazendo algo, quando na verdade está se afastando da única fonte. Porque Deus não se revela aos apressados. Ele se manifesta aos que param, aos que desligam o mundo, aos que se dispõem a ouvir uma voz que não grita, mas sussurra. E a pressa, ela tem um preço. A história está cheia de homens que perderam tudo por não saberem esperar. Saul perdeu o trono porque não soube esperar Samuel. Abraão gerou Ismael porque não soube esperar a promessa. Sansão se vendeu porque não soube esperar a direção de Deus. E nós? Quantas vezes não criamos nossos próprios Ismaéis, destruímos nossos reinos, entregamos nossos dons, só porque não suportamos o silêncio? Aprender a esperar é, antes de tudo, desintoxicar-se do barulho. É aprender a fazer guerra contra a ansiedade.
a sufocar o desejo de controlar tudo, a calar as vozes internas que dizem: Deus esqueceu de você. Porque Ele não esqueceu. Ele está te formando. O mundo gira em torno da performance, mas Deus se move na eternidade. E quando você entra no tempo de Deus, tudo muda. A espera deixa de ser tortura e passa a ser transformação. O silêncio deixa de ser ausência e passa a ser presença não compreendida. A oração deixa de ser cobrança e se torna comunhão. Esse é o caminho da fé verdadeira. Não a fé que exige sinais, mas a que permanece fiel mesmo quando não vê. A fé que não precisa de promessas visíveis, porque já crê no caráter de quem prometeu. E aqui está o desafio para você. Será que sua fé sobrevive ao silêncio? Ou ela só existe enquanto tudo está sob controle? Será que você confia mesmo quando não entende? Ou só confia quando sente? O Salmo 62 nos ensina que Deus é suficiente, que Ele é rocha, que Ele é fortaleza, que Ele é refúgio. Mas só saberemos disso de verdade quando todos os outros refúgios falharem. Quando o barulho se calar, quando o tempo parecer longo demais, quando tudo parecer incerto, mas a alma decidir esperar. É nesse lugar que a resposta aparece. Não como um raio do céu, nem como um grito divino, mas como uma paz que ninguém pode roubar. Como uma convicção que cresce devagar, mas se torna inabalável. Como um sussurro que finalmente faz sentido. O Salmo 62 não é apenas um convite à espera, é uma convocação à rendição. Davi não apenas espera por Deus, ele espera em Deus. Isso muda tudo. Porque esperar por alguém ainda é manter a esperança nas circunstâncias. Mas esperar em Deus é uma decisão espiritual. É dizer, ainda que nada aconteça, ainda que o tempo passe, ainda que eu não entenda, eu permaneço porque Ele é digno. Isso não é passividade, é adoração. Vivemos condicionados ao tempo humano, dias, horas, metas, ciclos, mas o reino de Deus opera em outra frequência. Um milagre pode acontecer em um instante, ou levar anos para se manifestar. E não é porque Deus está atrasado, é porque Ele está agindo no tempo certo, não no tempo conveniente. E é isso que a alma imatura não aceita. Ela quer um Deus que se curve ao seu relógio, mas o Deus da Bíblia exige que o relógio da alma seja quebrado. Charles Spurgeon dizia: os atrasos do Senhor não são negações, eles são ensaios para a fé. A fé que descansa no tempo de Deus é a fé que já morreu para a pressa, para o controle, para o ego. É uma fé crucificada, rendida, desapegada. Uma fé que aprendeu que Deus não é um funcionário, mas um rei soberano. Davi aprendeu isso no sofrimento. Ele conheceu o tempo do deserto, o tempo da fuga, o tempo da injustiça. Mas em vez de amaldiçoar o tempo, ele o consagrou. E ao consagrar o tempo, ele consagrou sua alma. Essa é a alma que se rende. Não luta contra o silêncio, não tenta forçar o céu, não cria atalhos emocionais. Ela apenas espera, não de forma passiva, mas submissamente ativa, com olhos abertos, coração vigilante e fé inabalável. A alma rendida não precisa entender. Ela precisa confiar. Ela não precisa sentir. Ela precisa obedecer. Ela não exige. Ela se curva. E é aí que muitos caem. Porque querem o poder de Deus, mas não o processo. Querem a resposta, mas não a renúncia. Querem a unção, mas sem o tempo de espera que a purifica. Olhe para Jesus. O Filho de Deus passou 30 anos em silêncio antes de iniciar seu ministério. Ele, que poderia mover o mundo com uma palavra, esperou. Submisso, humilde, invisível. E quando chegou sua hora, o céu se abriu. Porque quem sabe esperar no secreto será honrado em público. Mas há algo ainda mais profundo. A alma que se rende ao tempo de Deus não apenas recebe respostas, ela se torna uma resposta. Porque o mundo está carente de pessoas assim, silenciosas, firmes,
inabaláveis, cheias de paz, mesmo sem explicação. Quando você aprende a esperar, você se torna testemunha viva do caráter de Deus. Sua vida grita o que muitos só sabem repetir de boca, que Ele é fiel. E aqui está o ponto final deste capítulo. A alma que se rende ao tempo de Deus é a alma que mais cresce, porque enquanto espera, ela é moldada. Enquanto se cala, ela escuta. Enquanto não vê, ela crê. E esse tipo de fé, silenciosa, rendida, paciente, é mais poderosa do que qualquer palavra. Talvez Deus esteja te ensinando isso agora. Talvez o silêncio seja, na verdade, o chamado para que você abandone o controle, aceite o tempo e descubra o que Davi descobriu, que a verdadeira resposta não está no que Deus vai fazer, mas em quem Ele já é. O que poucos compreendem é que o silêncio de Deus não é um castigo, mas uma preparação. Ele não te cala para te punir, Ele te cala para te fortalecer, porque há uma guerra sendo travada dentro de cada um de nós. E essa guerra não se vence com barulho, com ativismo ou com argumentos. Ela só se vence com fé forjada no secreto. Davi aprendeu isso não no palácio, mas no deserto. Não sob aplausos, mas sob perseguição. E quando ele escreve o Salmo 62, ele não está no topo, ele está cercado por inimigos, lidando com traições, pressionado por ameaças invisíveis. E ainda assim ele diz: somente em Deus espera, ó minha alma. Como pode um homem sob ataque manter o coração em silêncio? Apenas um que já venceu por dentro. Spurgeon escreveu: os maiores soldados de Deus são treinados no silêncio e nas sombras. Por isso, muitos nunca se tornam verdadeiramente fortes, porque fogem do silêncio, desprezam o invisível e querem ser forjados diante dos homens e não diante de Deus. O mundo te ensina que vitória é conquista, palco, aplauso. Mas o reino de Deus te ensina que vitória é domínio interior. É silêncio com propósito. É paz em meio ao caos. É fé que cresce quando ninguém vê. Os maiores guerreiros do céu são os mais desconhecidos da terra, porque Deus não está formando celebridades, Ele está formando colunas invisíveis. E como Ele faz isso? Permitindo que você passe por desertos sem explicação, por orações sem resposta, por noites sem fim, por batalhas internas que ninguém entende. E é aí, nesse campo de guerra secreto, que você descobre se sua fé é real ou se era apenas um teatro religioso. A maioria busca atalhos, querem o fogo sem o altar, a glória sem a cruz, a resposta sem a espera. Mas Deus não negocia sua metodologia. Ele usa o silêncio como espada. Corta o orgulho, rasga a vaidade, fere o ego, e no fim resta só você e Ele. E nesse ponto você percebe, isso é vitória. Porque a alma que aprendeu a se calar diante de Deus não se curva mais diante do mundo. A alma que suportou o silêncio do céu agora discerne a voz de Deus até no sussurro. E quando essa alma finalmente fala, suas palavras carregam autoridade, porque foram purificadas no fogo da espera. Quantas vezes você já quis desistir só porque Deus não falou no seu tempo? Quantas promessas você já duvidou só porque o tempo se alongou? Quantas vezes você permitiu que a ansiedade anulasse a fé? Mas talvez, o silêncio de Deus seja a maior prova de que Ele está fazendo algo grande demais para ser entendido agora. O Salmo 62 é um grito abafado de alguém que aprendeu que a verdadeira fé não precisa de palco. Ela precisa de profundidade, e profundidade só nasce no escuro. Deus não quer formar apenas pessoas que fazem coisas para Ele. Ele quer formar pessoas que são dele, mesmo quando tudo está em silêncio. Jesus mesmo viveu isso, em Getsêmani, orando, suando sangue, clamando por alívio, e o céu permaneceu em silêncio. Mas esse silêncio não foi abandono. Foi preparação para o maior ato de obediência da história. O Filho venceu o inferno porque suportou o silêncio do Pai.
E agora, a pergunta é para você. Você está disposto a ser forjado assim? Está disposto a ser um vencedor invisível, um guerreiro silencioso, uma coluna que ninguém aplaude, mas que o céu reconhece? Então ouça, continue esperando, continue confiando, continue calado diante do Eterno, porque Ele está te moldando para algo maior. E no tempo certo, no tempo dele, você entenderá que o silêncio foi o grito mais poderoso que Deus poderia fazer dentro de você. A fé que espera não é uma fé parada. Ela está em movimento mesmo quando os pés estão imóveis. Porque há um tipo de movimento que só pode acontecer dentro da alma. E esse é o mais transformador de todos. É ali, no silêncio prolongado, na oração sem resposta, na dor sem consolo, que o milagre verdadeiro começa. Não do lado de fora, mas do lado de dentro. Davi diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Ele não está ordenando isso porque é fácil, mas porque sabe que há um poder secreto nesse tipo de espera. Uma espera que quebra cadeias internas, não apenas externas. Uma espera que não exige sinais, apenas obedece. Uma espera que confia, mesmo quando o céu parece distante. E então, algo começa a mudar. Porque no reino de Deus, a espera nunca é em vão. Quando ela é feita em submissão, ela se torna semente, e toda semente, mesmo enterrada no silêncio da terra, carrega uma resposta. Charles Spurgeon dizia: quando Deus parece estar em silêncio, lembre-se, o professor sempre se cala durante a prova. E é exatamente isso. A espera é um teste que revela quem somos, um teste que define quem nos tornaremos. Muitos fracassam nessa etapa, não porque Deus falhou, mas porque não suportaram o processo. Mas Davi suportou. E quando chegou o tempo de Deus, a espera se transformou em resposta. Não só uma resposta visível, como livramentos, vitórias, reinos conquistados, mas também uma resposta eterna, a formação de um homem segundo o coração de Deus. Aqui está o ponto central deste capítulo. A verdadeira resposta de Deus não é algo que Ele te dá, é alguém em quem Ele te transforma. Enquanto você espera, Ele está moldando. Enquanto você ora e não ouve nada, Ele está mexendo nas estruturas invisíveis da sua alma. E quando tudo estiver pronto, então a resposta chega. Não para te recompensar, mas porque agora você está preparado para ela. Quantas pessoas já receberam bênçãos antes do tempo e se perderam nelas? Quantas orações foram atendidas cedo demais e acabaram virando laços? Quantos ministérios começaram sem maturidade e afundaram com o peso da visibilidade? A resposta sem espera pode ser uma armadilha, mas a espera que forma, essa produz uma resposta eterna. Por isso, o Salmo 62 é uma chave. Ele nos ensina que esperar em Deus é diferente de apenas esperar por Deus. Esperar em Deus é ser transformado durante o silêncio. É confiar que o tempo dele é perfeito, mesmo quando o nosso coração sangra. É aprender que a espera é uma forma de obediência e que essa obediência move os céus mais do que 1000 palavras bonitas. Jesus viveu isso. 30 anos esperando, 3 anos servindo, 3 dias em silêncio absoluto no túmulo. E quando a pedra foi removida, o mundo inteiro recebeu sua resposta. O Filho de Deus venceu a morte porque aprendeu a esperar no Pai. E agora, Ele te convida a viver o mesmo caminho. Talvez você esteja exatamente aí, num lugar de silêncio, de incerteza, de escuridão espiritual. E talvez esteja perguntando: Senhor, onde está a resposta? Mas o que Deus te responde, mesmo que você ainda não ouça, é: a resposta está vindo. Mas primeiro eu preciso terminar o que estou fazendo dentro de você. Confie, continue, persevere, porque a alma que espera em silêncio será recompensada em glória. A espera vai virar resposta. E não apenas uma resposta para você, mas através de você. Porque Deus não está apenas construindo tua história. Ele está fazendo de você
uma resposta viva para este mundo. A espera exige humildade, e por isso ela fere o nosso orgulho mais do que qualquer outra coisa. Porque o orgulho quer controle. Ele quer datas, garantias, resultados. O orgulho não suporta a ideia de depender de outro, nem mesmo de Deus. Ele disfarça sua pressa de fé, sua ansiedade de responsabilidade, sua incredulidade de planejamento, mas no fundo é apenas o ego gritando: eu preciso ter o controle. É por isso que o maior inimigo da fé não é o medo, é o orgulho. Porque o medo ainda reconhece sua fraqueza. Mas o orgulho, ele se recusa a dobrar os joelhos, e por isso não consegue esperar. Ele quer a promessa, mas não o processo. Ele exige a bênção, mas não aceita o quebrantamento. E Deus, em sua sabedoria, resiste a esse tipo de coração. Ele ama o pecador quebrado, mas se opõe ao soberbo confiante. Spurgeon foi incisivo ao dizer: Deus não deposita suas maiores promessas em corações altivos. O silêncio de Deus é o eco que responde ao clamor do orgulho. Em outras palavras, há silêncios que são pedagógicos. Deus se cala para nos ensinar. Mas há silêncios que são disciplina. Deus se cala porque nos afastamos dele, por confiarmos demais em nós mesmos. No Salmo 62, Davi se despe completamente disso. Ele reconhece: a minha alma espera somente em Deus. Não há espaço para outra fonte. Não há outro plano. Não há plano B. E por isso, sua espera se torna adoração. Porque esperar só é possível quando o orgulho morre. Quando você já não está mais tentando convencer a Deus a fazer o que você quer, mas sim disposto a viver o que Ele já decidiu. E essa é a chave que muitos perdem. Eles dizem que confiam, mas se frustram se a resposta não vem em um mês. Dizem que descansam, mas vivem inquietos. Dizem que entregaram a Deus, mas estão sempre tentando retomar o volante. A espera, para ser verdadeira, precisa passar pela morte do ego. Jesus nos deu o exemplo. No Getsêmani, diante da cruz, ele poderia ter chamado legiões de anjos, poderia ter escapado do plano eterno, mas ele se curva, ele ora: não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração que mata o orgulho. Essa é a frase que libera o céu. Essa é a postura que transforma a espera em glória. A pergunta é: você já orou assim? Já entregou a Deus não apenas o pedido, mas também o tempo, o modo, a forma? Já morreu para o controle? Porque enquanto isso não acontecer, a sua alma não descansará. Ela vai continuar lutando com Deus, brigando com o tempo, discutindo com o céu. E essa guerra só tem um resultado: cansaço espiritual. Mas quando o orgulho morre, a alma finalmente repousa. Ela para de lutar. Ela se rende. E nesse lugar de rendição, Deus começa a agir. Ele não age quando você pressiona. Ele age quando você se curva. E às vezes, o maior milagre que pode acontecer na tua vida é a morte do teu orgulho. É por isso que o Salmo 62 é tão poderoso. Porque ele revela a jornada de um coração que venceu a si mesmo. Davi não estava apenas vencendo inimigos externos. Ele estava vencendo o inimigo mais perigoso, o orgulho dentro de si. E por isso pôde escrever com autoridade: Deus é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei abalado. Quem vence o orgulho, vence o mundo. Porque o mundo é alimentado por ego, pressa e controle. Mas o reino de Deus é habitado por aqueles que sabem esperar. Aqueles que têm um espírito manso, um coração humilde, uma fé silenciosa. Eles não precisam provar nada. Não precisam convencer ninguém. Apenas permanecem em paz, em fé, em Deus. Quando tudo treme, quando tudo falha, quando tudo se cala, há uma rocha. Quando o mundo se agita e os alicerces humanos ruem, ainda há um lugar onde a alma pode repousar. Essa é a revelação final do Salmo 62. Não se trata apenas de esperar. Não se trata apenas de calar. Trata-se de quem é o seu fundamento. Davi declara com convicção: só Ele,
É a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Note a força desse versículo. Davi não diz que não sentirá dor, que não terá lutas ou dúvidas. Ele diz: não serei abalado. Essa é a fé que nasce não da ausência de tempestades, mas da certeza da rocha. E quem é essa rocha? Jesus, o Cristo eterno, o Cordeiro e o Leão, a pedra angular que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Ele é a base segura, o alicerce fiel, o lugar onde tudo se sustenta, mesmo quando o chão parece desaparecer. Quem está sobre ele pode esperar, pode sofrer, pode chorar, mas não cai. Charles Spurgeon dizia: quem confia em Deus como sua rocha não apenas permanece de pé, ele permanece com paz. E essa é a diferença. Muitos conseguem resistir à dor, mas se tornam amargos. Muitos suportam o tempo, mas se enchem de incredulidade. Mas o que está firmado em Cristo espera em paz, porque sua esperança não está em resultados, está na pessoa. Esse é o segredo escondido no Salmo 62. O que sustenta a alma não é a expectativa de que tudo vai melhorar. É a certeza de que Deus é suficiente, mesmo que nada mude. Isso não é religião. Isso é maturidade espiritual. É fé que já atravessou o vale e descobriu que a rocha não se move. O mundo atual oferece muitas rochas: estabilidade financeira, reputação, relacionamentos, títulos, controle emocional. Mas todas elas cedem com o tempo. Vêm as perdas, os fracassos, os ventos, e aquilo que parecia seguro desmorona. Mas aquele que está escondido em Cristo permanece. Porque não está apoiado no que vê, mas no que é eterno. A cruz de Jesus é a rocha do justo. É ali que o orgulho morre. É ali que a alma aprende a esperar. É ali que a fé deixa de ser teoria e vira vida. Quando tudo em você quiser desistir, olhar para a cruz te lembrará: ele não desistiu de você. Ele esperou em silêncio, ele carregou a dor, ele foi fiel até o fim. E agora, ele te convida a permanecer nele. Davi termina o salmo dizendo: uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a misericórdia. Esse é o selo da fé: poder e misericórdia. Deus é forte o bastante para fazer, e bom o bastante para se importar. Ele não se esqueceu de você. Ele está te moldando. E a prova disso é que você ainda está aqui, ouvindo, buscando, esperando. A verdadeira fé não corre atrás de milagres. Ela caminha firme sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. Se você estiver nele, você já tem a resposta, mesmo que tudo ainda esteja em silêncio. Porque a resposta não é um sim ou não. A resposta é Ele. Por isso, neste último capítulo, a convocação é clara. Desça da areia da pressa, do orgulho, da ansiedade e coloque seus pés sobre a rocha. Espere nele, confie nele. E mesmo que os céus se calem por um tempo, você ouvirá no profundo da alma: eu estou contigo. Não temas, a resposta está em mim. Se essa mensagem tocou o seu coração, não vá embora em silêncio. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe. Aqui, a palavra não é diluída, é proclamada com verdade e profundidade. Deixe nos comentários: